4Ds, professor Niraldo, o que é isso? Os 4Ds. Primeiro D é desinflamar. Desinflamar o nosso ambiente celular, nosso ambiente pericelular. O que significa desinflamar? Remover a produção de mediadores inflamatórios locais por um processo de limpeza, de triagem, né, desse ambiente, liberando ele dos seus mediadores inflamatórios, reduzindo, claro, a produção endógena desses mediadores inflamatórios em concentrações mais altas. Desinflamar. Normalmente a gente tem quadros clínicos relacionados a inflamações subclínicas em algum dos nossos órgãos periféricos, o principal deles é o intestino. Então, desinflamar o intestino, sensacional, para que a gente diminua o grau de produção desses mediadores inflamatórios acumulados nos tecidos periféricos, na região pericelular. Desinflamar. Desinflamar, claro, não é tomando anti-inflamatório, né? Não é tomando diclofenaco, tomando aspirina. Desinflamar, dentro do contexto da integrativa, significa reduzir os agentes que levam à ocorrência, reduzir o consumo de agentes que levam à ocorrência dos quadros inflamatórios. Então a gente tira tudo que é sensibilizante, tudo que é imunogênico e tudo que é inflamatório do organismo, incluindo aí alimentos ultraprocessados, lácteos, glúten e outros derivados que são potencialmente muito inflamatórios para o organismo. A segunda coisa é a utilização de protocolos integrativos anti-inflamatórios naturais. E aí a gente pode incluir cúrcuma longa, Boswellia serrata, se for uma avaliação de inflamação intestinal, a gente pode utilizar a Vitis vinifera e outras plantas anti-inflamatórias capazes de restabelecer o padrão de inflamação fisiológica, né? Num nível basal que não comprometa as funcionalidades biológicas, mas que restabeleçam a desinflamação dos tecidos. E isso é muito, muito importante e o impacto disso na qualidade de vida dos pacientes é sensacional. Assim, a gente tem acompanhado pacientes aqui na clínica que fazem muito, muito bem quando estão dentro desse protocolo de tratamento de desinflamação e que percebem o quanto é diferenciado, quanto eles estavam, né, prejudicados em termos de função biológica e que depois da desinflamação passam a ter uma outra condição social muito física, né, condições físicas muito mais avantajadas, muito mais impactantes. O segundo D é desoxidar. Então, protocolos de desoxidação. O que é, de novo, aqui em integrativo, o que é desoxidar, né, os tecidos? Primeiro, diminuir o estresse oxidativo, fazendo com que haja uma redução da inflamação e, claro, da estimulação do estresse oxidativo. Substâncias que são muito estimulantes para o estresse oxidativo, carboidratos ultra-refinados que liberam picos glicêmicos muito rapidamente, substâncias que são relacionadas ao estímulo de sensibilização imunogênica, como corantes, como metais pesados, como conservantes alimentares. Todas essas substâncias são altamente oxidantes e o estresse oxidativo gera então um quadro de oxidação proteica que acaba fazendo com que os tecidos percam a capacidade de receber adequadamente tanto nutrientes quanto oxigênio. Imaginemos um oxigênio saindo de dentro do leito capilar, migrando em direção à célula e passando por um ambiente pericelular cheio de radicais hidroxila ou cheio de radicais superóxido. Não vai chegar, né? Como não consegue transpor essa barreira, ele vai encontrar um radical hidroxila e vai virar um radical livre adicional. Vai encontrar um radical superóxido e vai virar 2 radicais superóxido.
Então, ele encontra essa água do ambiente pericelular cheio de radicais livres e acaba também oxidando esse ambiente. O que é que significa isso? Que células que recebem menos oxigênio do que deveriam têm uma funcionalidade reduzida. Basta você trancar a respiração por 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto e ver o que é que acontece com o seu organismo, né? A gente fica totalmente fora do padrão funcional do nosso organismo. Então tem tontura, tem desmaios, tem enjoo, tem perda e fraqueza muscular. É o mesmo que acontece com as nossas células. Quando a gente não tem um ambiente controlado de radicais livres pericelular, a própria oxidação faz com que a gente tenha esses mesmos sintomas, só que ao nível intracelular, né? Diminui a energia, libera mediadores apoptóticos, as células entram em involução e acabam sendo prejudicadas no controle da resposta funcional que elas dariam, né? Num contexto de estímulo para essas células. Então, se é uma célula muscular, ela perde a capacidade de contração. Se é uma glândula, ela perde a capacidade de secreção dos hormônios. Se é um neurônio, ele perde a capacidade de neurotransmissão. Sem oxigênio, sem vida, né? Sem energia para o processo bioquímico celular. Vejam, o nosso terceiro D é o desintoxicar. Então, muitas vezes, nós encontramos pacientes com níveis muito altos de chumbo, mercúrio, cádmio, metais pesados mesmo, alumínio. Alumínio tem uma afinidade pelo sistema nervoso central fabulosa, assim, ele vai direitinho lá nos neurônios e gruda nos neurônios. E aí começa um processo de ativação oxidativa. É como se ele canalizasse, se ele catalisasse as reações de oxidação nas regiões onde eles estão. Além, claro, de interferir nas rotas bioquímicas funcionais de muitas enzimas, inibindo a atividade enzimática. E aí pacientes com intoxicação por metais pesados não têm condição de responder adequadamente aos estímulos percebidos pelas células. Também intoxicação significa organofosforados, organoclorados, agrotóxicos, né, que são utilizados, empregados e muitas vezes são consumidos de maneira desenfreada na nossa sociedade, né? Alimentos que são pulverizados, frutas que não são bem tratadas no pós-colheita e que acabam levando esses agrotóxicos para o consumo dos nossos pacientes. E aí a gente tem uma alteração funcional muito mais grave ainda, porque esses agrotóxicos em geral são cumulativos, eles vão se acumulando e eles têm preferência por tecidos gordurosos. E sabe aonde a gente tem mais tecido gorduroso, mais fosfolipídios, mais massa gorda? No cérebro. E a gente vai então encontrar muitos pacientes intoxicados com organofosforados, organoclorados e que têm quadros depressivos, prejuízos funcionais neurológicos, câncer das mais distintas, mais diversas classes, né, que são decorrentes da contaminação crônica, das intoxicações crônicas, né, com essas substâncias. Então, o nosso terceiro passo é desintoxicar. Terceiro passo, desintoxicar. E o quarto passo, professor? Depurar. Então, os 4 Ds são relacionados à desinflamação, à desoxidação, à desintoxicação e à depuração. O que é uma depuração? É uma limpeza dos ambientes pericelulares, uma ativação do sistema linfático para que ele possa remover essas sujidades, possa restaurar um padrão funcional bioquímico adequado nessa região pericelular, garantindo melhora da qualidade nutricional celular. Então, muitas vezes as pessoas vão dizer, mas eu tomo tantas vitaminas, eu tomo tanto... Tá com um ambiente tão intoxicado que nada chega na célula.
tomo um medicamento, não faz efeito. Eu tomo um antidepressivo, mas não consigo melhorar a depressão. Eu tomo um ansiolítico, é a mesma coisa que nada. Não chega no ambiente onde ele vai fazer efeito, porque o ambiente pericelular está totalmente contaminado, cheio de lixo. É como se nós tivéssemos o caminhão de lixo depositado no entorno da célula da nossa casa e tentássemos entrar na casa, né? Dificilmente ou muito dificilmente a gente conseguiria transpor essas barreiras. A mesma coisa acontece aqui nas nossas células individualizadas, tadinhas, dentro dos seus respectivos espaços, né, de convivência, e que não são coladas umas às outras como se imagina. Elas existem espaços entre elas, e esses espaços é que precisam ser monitorados. E também ao nível vascular, os vasos não vão direto dentro da célula, eles vão próximos à célula e difundem os seus nutrientes, os seus medicamentos, as suas substâncias, o oxigênio, difundem através desse espaço para chegar na célula. Então, se a gente não depurar, se a gente não tratar esse ambiente, dificilmente a gente terá uma funcionalidade celular adequada.